E alguns arrogantes e orgulhosos olham todo mundo como débeis mentais. Ok, faz parte do jogo, faz parte da vida. Só que aí ela continuou e ela falou assim, mas a gente pode ser débil emocional, não saber se relacionar, não saber se posicionar, não saber tratar os seus sentimentos, não saber vivenciar esse mundo de emoções, de sentimentos, de interações pessoais, interpessoais, e etc, etc. E aí ela usou o termo, será que nós somos débeis emocionais? Olá, meu nome é Alexander Lucinski e eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre tomadores de decisão intuitivos, dentro de um contexto sobre tomada de decisão, dentro de uma perspectiva de um método aplicado a tudo isso. O que significa tudo isso? Significa o seguinte, muita gente que tem a tarefa que toma um conjunto de decisões, além das decisões do dia a dia, decisões de negócio, decisões de investimento, decisões importantes em relação ao papel que elas desempenham na sociedade, muitos deles têm uma característica, que é a tomada de decisão intuitiva. Deixa eu explicar melhor tudo isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo explicar sobre dois aspectos. Contando um tanto da minha história, de como eu fui descobrindo essas questões e de como fui testando e aplicando essas questões. E a outra, contando situações de pessoas que eu tenho acompanhado e observado e que tenham um perfil desse tipo. Quando eu comecei lá atrás a prestar atenção que a questão de decisão era uma questão que podia mudar o rumo da minha vida, ou seja, na medida que eu fizesse melhores decisões, os resultados das questões da minha vida iriam mudar para melhor. Em algum instante eu comecei a falar, e isso é repetido em muitos contextos, que as decisões que eu tomo hoje vão determinar meu futuro amanhã. As decisões que eu tomei até hoje me trouxeram ao ponto como eu estou hoje. O ponto como eu estou hoje pode ser visto como tá ótimo, estou satisfeito. Ou pode ser visto como não tá legal, poderia ser melhor. Olhar para o passado pode ser um aprendizado, mas usar o passado no processo de tomada de decisão normalmente atrapalha mais do que ajuda. Então a gente tem que entender e estruturar as nossas decisões para que a gente tome as decisões considerando o seguinte, qual é a situação atual e onde a gente quer chegar. Não interessa exatamente como a gente chegou aqui, porque isso muitas vezes atrapalha significativamente a nossa avaliação. A gente começa a julgar algo sobre um passado que a gente não pode alterar, porque ele foi como foi, mas a gente pode escolher um futuro como a gente o deseja. Futuros desejáveis até é um assunto da moda. Futurismo e técnicas relacionadas a trabalhar estratégias para futuros desejáveis é muito interessante. Eu tenho uma aluna que vive me convidando e falando de um livro e não sei o quê nesse aspecto. Mas a gente pode pegar a definição mais simples. Qual é o futuro que eu desejo para mim? Qual é o futuro que eu desejo para as pessoas ao meu entorno? Qual é o futuro que eu desejo para aquilo que eu posso influenciar? Algumas coisas a gente pode e deve influenciar. Outras a gente não pode ou não deve influenciar. Então, nesse aspecto, eu fui
estudando o meu processo de tomada de decisão. E eu fui uma pessoa que acabei me vendo como um perfil de ciências exatas, acabei indo estudar no ramo de ciências exatas, fui me formando em engenharia, peguei um assunto da moda, que era eletrônica na época, que era o início dos sistemas digitais, fui na linha dos sistemas digitais, tanto no aspecto da construção, da tecnologia, dos hardwares, da parte sólida dos sistemas digitais. Também, em paralelo, fui para a parte mais virtual, o software, a parte leve, a parte do que interage com os sistemas digitais. Hoje, os termos hardware e software, termos em inglês, são mais ou menos comuns e conhecidos de muito, onde o hardware é o computador, é os equipamentos digitais, e o software é o que controla esse computador e segue um programa, segue uma lógica, assim por diante. Muita gente nessa época fez comparações em relação ao nosso processo de pensar, onde toda a dinâmica do pensamento e a lógica que a gente usava era o software. E toda a parte física, cérebros, neurônios, células, moléculas, era o hardware. Dá para fazer essa analogia? Dá. Como toda analogia, ela é mais simplista ou mais complexa, ela reflete melhor a realidade ou não. Na época, era um grande avanço. Eu tenho um computador que tem hardware. Eu tenho um cérebro, células, não sei o quê. Eu tenho um computador que tem memória. Eu também tenho memória. Como é essa memória biológica, etc. Ok, tenho memória. Eu processo a informação, eu penso, eu faço, eu vou lá e decido. Então eu tenho um software. E esse software tem vários níveis. Quando a gente fala em software em informática, a gente fala de BIOS, Basic Input Output System, ou seja, é a parte de software mais básica que comanda a entrada e saída do seu sistema. A gente tem sistema límbico, que interage com as nossas funções mais básicas e essenciais. Eu posso ter várias camadas de software aqui, até um nível onde eu tenho uma abstração muito grande. Sim, eu tenho o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Aqui no córtex pré-frontal, a neurociência fala, legal, aqui é onde eu tenho a possibilidade de ter insights, de ter a elaboração melhor das questões, dos desafios e problemas para achar soluções e assim por diante. Legal. No computador eu tenho vários níveis de programas onde eu posso ter um nível bem alto em termos de abstração, onde eu expresso de alguma forma o meu desejo e o sistema responde. Então eu vou lá num sistema de busca e falo, como que eu faço isso? Ele vai lá, pesquisa, tem isso, aqui. Mas isso aí ainda é um sistema complicado. Preciso usar os dedos, preciso de um teclado, preciso de um trackpad, de um mouse, alguma coisa. Por quê? Porque ainda está no modelo antigo. Não, mas hoje a gente tem um monte de programa que eu falo, né? É o Siri da Apple, é a Alexa da Amazon, é assim outros sistemas. Eu falo e dou comandos para eles. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, liga para mim. Então, o nível de abstração desses programas, eles estão chegando no nível de relacionamento da linguagem com o ser humano da forma como a gente se comunica com o ser humano. Legal, eu fui tudo isso, estudei tudo isso e eu fui analisando o meu processo de tomada de decisão. Até porque eu acertava algumas coisas e errava outras. E eu falei assim, por que não melhorar? E eu estou nessa busca de melhorar há muito tempo. É uma questão de atitude, apesar de todos os transtornos e dificuldades que a vida lhe traz, eu fui mudando o enfoque. Para mim, os transtornos que a vida me traz eram obstáculos a serem superados. Problemas, na verdade, eram desafios, por mais complexos que fossem. E cada vez mais eu fui entendendo que desafios, se fossem focados como tal, eles poderiam ter soluções adequadas. Enquanto que eu focasse nos problemas como tal, eles poderiam entrar num loop e não ter soluções. Não que eu nunca não entrei em um loop, não que eu nunca sofri por decisões erradas, ao contrário. O aprendizado vem dentro do acertar
e do errar. Então, dentro desse aspecto, a gente vai aprendendo. A gente vai andando, vai tomando um tombo, e aí entende por que eu tomei um tombo, mas a gente levanta e vai em frente. Então, dentro dessa dinâmica, eu fui experimentando. Só que eu era um cara de ciências exatas. Era um cara que foi trabalhar com informática. Informática de como construir um hardware, sei detalhes de como construir silício, pastilhas de silício e criar chips e coisas desse tipo, mas também eu fui para a linha da programação, da linha de construir ferramentas e softwares como parte da construção de um computador. E daí a gente foi para a linha de aplicativos e coisas desse tipo, e hoje a coisa está num nível tão elevado de abstração, onde tem softwares que implementam software, né? Faz parte. Não quero estender demais a visão da informática, mas eu quero estender mais a visão do processo de raciocínio. Esse processo profissional de trabalhar com tudo isso e de trabalhar a lógica até o extremo, porque quando eu comecei, era difícil de interagir com uma máquina, então eu cheguei a fazer programa em linguagem de máquina. Quem é da área vai entender o que eu estou dizendo. É botar código lá, C4, B2, não sei o quê, e fazia algum comando lá na CPU, na central de processamento, na unidade central de processamento, e que ele fazia alguma coisa. E isso eu usava um equipamento antigo de teletipo, onde você digitava, ele gerava uma fita perfurada que você punha numa máquina que lia a fita perfurada e punha isso no seu programa do seu computador, ou do seu microprocessador, que foi o início da minha jornada. Quando você vai exercitando esse nível de lógica, você vai para um mundo diferente. Tem dois aspectos. Um, que você tem que estar estruturadíssimo para fazer a lógica correta. Porque um único comando, um bit errado, o computador não faz o que você quer, o processador não faz o que você quer. Ele se perde, ele faz outra coisa, assim por diante. Então você tem que ser disciplinado e estruturado. Ok. Mas tem um outro aspecto. Quando você constrói software, você pode fazer qualquer software. Você pode fazer softwares que refletem uma realidade como a gente a conhece e tem como constatá-la, ou eu posso construir uma realidade totalmente diferente. De várias formas, né? Naquela época, dentro das técnicas de programação, eu estudei. Tudo é representado na informática por um sistema binário. 0, 1, 0, 1. A gente vê um monte disso. A gente vê a tela do Matrix lá subindo um monte de 0, 1, verdinho. Então, isso aí é codificação bem básica. Só que é um sistema binário. Mas teve épocas que na faculdade a gente estudava. Por que não sistemas terciários? 0 mais 1 menos 1. Tudo representado em 3. Antes o digital é em 2. Sim, mas o ser humano trabalha com 10. Nós temos 10 dedos, 10 artelhos, nós contamos de 0 a 9, aí vira. Então é uma representação diferente. Eu posso estudar e representar o mundo em sistemas terciários, em sistemas de 3 ou quaternários, sistemas de 4. Mas aí eu vi um estudo legal que o cara estava querendo fazer toda uma lógica de programação para 4, considerando as componentes dos aminoácidos do DNA. Peraí. Então, isso aqui são cada um dos componentes do DNA, eu estou fazendo uma linguagem de programação associada com isso. Então, na verdade, eu estou fazendo uma lógica de programação que, se o meu hardware for biológico do jeito que nós conhecemos, eu estou codificando ou decodificando a vida. Quando eu li esses reportagens, eu fiquei assim impressionado, porque isso, se já não está disponível, vai ficar. Porque o homem sabe manipular o DNA já em muitos aspectos. Só que ainda não sabe fazer isso como uma linguagem de computador. Até porque esse programa, o programa da vida, é muito grande. É muito extenso e a gente não entende todos os pedacinhos desse programa. Mas vamos aterrissar aqui. Eu posso fazer games com software. Legal. Eu posso fazer que no meu game a gravidade funciona ao contrário. Em vez dela atrair as coisas para o chão,
Eu pego a caneta e solto. Ela foi para o chão. Por quê? Porque existe uma lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? Uma força de atração da Terra. Legal. Eu posso, no meu programa, lá no meu game, inventar um jogo ao contrário, que quando eu solto, a força de gravidade leva para cima e não para baixo? Posso. Qualquer coisa que eu imaginar, no software eu posso fazer. Então, eu posso viver realidades totalmente fantasiosas, sem prova real de concretude. Legal. Então, se você começa a pensar desse jeito, você fala assim, o que eu posso fazer com tudo isso? O que eu posso fazer na tomada de decisão com tudo isso? Eu posso construir um futuro muito diferente do imaginado? Posso. A ficção científica está aí. Mas eu posso prever o futuro? Posso construir um futuro. Naquele tempo eu imaginava que eu ia fazer um software, ou alguém ia fazer um software para dirigir um carro, um caminhão, e esses veículos não terem mais motorista. Nossa, isso é complicado. Ué, por quê? Eu posso fazer softwares para levar o homem à Lua, a Marte, ou ao fundo do mar? Posso. Eu posso construir softwares em máquinas que tentam imitar o ser humano e botar inteligência artificial em robôs? Posso. Ok. Não vou pelo lado da tecnologia. Tecnologia, para mim, aqui é um exemplo para o aprendizado. Eu vou pelo lado do ser humano. O que nós fazemos para tomar decisão? Opa! Aí a gente pegou um desafio legal. Porque eu estou falando com você. Como você funciona? Você não é um ser humano? Eu sou um ser humano. Como a gente funciona? E aí eu procurei entender um pouco mais. E aí em outras lives eu estava explicando que até para entender a gente decompõe um problema em partes. E é muito comum a gente decompor as coisas para estudar. Então a medicina para estudar o ser humano, a medicina ocidental para estudar o ser humano, você tem músculos, você tem ossos, você tem um sistema de circulação sanguínea, você tem nervos, neurônios, etc. Você tem um sistema linfático, que muita gente nem sabe o que é todo um sistema onde circula linfa, que é do sistema imunológico da pessoa. Tá bom. Então, eu vou lá estudar, você ortopedista, e vou estudar o esqueleto humano. Você tem o esqueleto humano andando sozinho por aí? Não. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma divisão didática. Então, tudo esse é o conjunto de dividir para poder entender um pouco melhor como é o nosso corpo humano. Falando de corpo humano, observável, vai lá, disseca, tira pedaços, não sei o quê. Aí eu fui na faculdade fazer uma especialização em eletrônica médica e tinha que fazer um trabalho para a formatura, nessa disciplina. E aí eu escolhi qual a diferença entre mente e cérebro. Legal! Mente, software, cérebro, hardware. E aí eu comecei a pesquisar. Mente, mundo da psicologia, mundo do inconsciente, mundo de um monte de coisa lá, virtual, invisível, transparente. Hardware, cérebro, autópsias, dissecação, química, vou ver lá células, vou ver o estado do corpo, vou ver com doenças como que está o órgão e não sei o quê. Aí vai lá e eu vejo um depoimento de um grande estudioso, um dos grandes dissecadores de cérebro, e ele diz que ele cansou de olhar cérebros, ele não achou, dentro do que ele pesquisou, onde estava a memória, onde estava a inteligência, onde estava o diferencial daquele ser humano que ele está dissecando, que se mostrou muito especial. Mas todo mundo fala, o cara que tem um cérebro grande é mais inteligente. Aí o dissecador fala assim, não é verdade. Eu dissequei cérebros de pessoas inteligentíssimas, e algumas delas tinham um cérebro até menor que os outros.
Peraí, a potência do hardware é que define a qualidade do software? Hoje a gente tem uma situação muito interessante. A potência de um celular, em termos de computação, é muito maior do que a maior parte das coisas que a gente conhecia. Do que um PC de antigamente, do que o computador que ajudou o homem a pousar na Lua, que era assim, infinitamente mais simples, que é, sabe, a maior parte das coisas hoje não tem a potência que um celular, um smartphone tem, que roda um monte de programas, aplicativos e um monte de coisas. E aí, o nosso cérebro, quanto ao tamanho, é o que vai fazer a gente mais inteligente. Nosso cérebro, quanto à química que tem dentro dele, vai ter mais memórias, e essa memória pode ser extraída quimicamente daqui, passada para outro cérebro. Isso era o desafio da época. Eu tinha 20 e poucos anos, acho que 23. E aí a gente começa a explorar. Falei assim, nós estamos no terreno do software. Então, vamos entender melhor. E aí eu fiz um aprendizado em relação a algumas experiências, já como executivo, como tomador de decisão, executivo de pequena estatura ainda, gerente, coordenador, supervisor, para saber o seguinte: nossa, um cara de engenharia tem lógica, aprende a pensar, estrutura seu pensamento, parari, parará. Ah, então eu vou me dar bem na vida porque eu sou um cara extremamente lógico, estruturado, não sei o quê, e posso tomar decisões. Ah, então não preciso fazer o teste de QI, quociente de inteligência, mas cheguei a fazer alguns até por causa das empresas que eu trabalhei. Ah, então você pode ser uma pessoa diferenciada porque o seu QI é maior. Pois é, mas esses testes estão relacionados à lógica, a raciocínio lógico, não sei o quê. Aí um dia participei de um treinamento, até comentei isso numa outra live, onde era um treinamento imersivo de 4 dias num hotel, e numa parte lá era uma parte de uma palestra, onde eu vi uma moça, uma senhora, falar sobre biodança e começar a colocar alguns aspectos do que era entendido na época como inteligência emocional. E ela usou uma comparação daquelas mortais, que você nunca esquece e que quando ela põe para você pensar, você não tem como não refletir. Ela foi dizendo o seguinte: nós, na sociedade, lógica, racional, etc., quando olhamos outras pessoas e a gente percebe que algumas pessoas não têm essas habilidades, sejam por doença ou seja por algum outro aspecto, nós as chamamos de débeis mentais. Débil mental, ao pé da letra, é aquele que não tem as habilidades mentais adequadas, bem desenvolvidas, não sei o quê. Legal, mas a gente é inteligente, tem QI, então eu não sou débil mental. Mas os outros podem ser, e alguns arrogantes e orgulhosos olham todo mundo como débeis mentais. Ok, faz parte do jogo, faz parte da vida. Só que aí ela continuou e ela falou assim: mas a gente pode ser débil emocional, não saber se relacionar, não saber se posicionar, não saber tratar os seus sentimentos, não saber vivenciar esse mundo de emoções, de sentimentos, de interações pessoais, interpessoais, e etc, etc. E aí ela usou o termo: será que nós somos débeis emocionais? E aquilo caiu para mim assim como uma carapuça, eu vesti, eu falei assim, eu nunca pensei disso, mas eu estou me sentindo um grande débil emocional, apesar de ter toda uma lógica, uma estrutura, um QI elevado e etc, e tudo baboseira, mas aí eu me senti um débil emocional. Isso para uma pessoa como eu falei,
não coloquei como problema, coloquei como desafio. Um desafio que durou muitos anos para mim. Porque eu fui me observando, porque eu fui entendendo, eu fui fazendo alguns cursos. Eu não quero citar nomes, autores, não sei o quê, mas eu fui fazer um curso de noite. Eu trabalhava e fazer um curso de engenheiro formado, trabalhando com informática, trabalhando com empresas de altíssima tecnologia, e eu ia fazer curso de psicologia. Eu ia fazer curso sobre grupos operativos, que é uma especialização. Entrava lá, tinha um monte de psicólogo, psiquiatras, assistentes sociais, um monte de gente do mundo de humanas, e eu lá, um cara do mundo de ciências exatas. Era um patinho fora da lagoa, era um patinho preto no meio daqueles pessoal. Mas eu fui sendo compreendido, fui participando, e aquilo me trouxe profundas reflexões. Porque meu objetivo como executivo era ser o melhor gerente. E para ser melhor gerente, eu tinha que saber lidar com pessoas. E para saber lidar com pessoas, eu tinha que entender mais as pessoas. E para entender mais as pessoas, eu tinha que entender um pouco mais de mim como pessoa. Nossa, você entra nesse terreno, não tendo muita coisa, você vai sendo o cara que está abrindo a picada. Pelo menos para mim, aquilo era como abrir uma picada numa mata fechada. Não tinha muita coisa, não tinha o que tem hoje de disponível em termos de conhecimento, cursos, etc. Mas isso fez com que eu fosse muito fundo nesses aspectos. Legal. Por N motivos, eu acabei fazendo terapia. Casado com uma psicóloga. Um engenheiro que, num certo instante, vai fazer terapia. E usa a terapia como um aprendizado monstruoso, porque, de novo, teoria é uma coisa, prática é outra. Eu posso ler um monte de livro de psicologia. Lógico que eu vou entender, eu tenho QI. Tá bom. Você põe em prática. Você sabe o que significa isso quando você põe em prática? Quando você faz tal coisa e acontece aquilo lá e você não queria que aquilo acontecesse. Quando eu estou falando em computador, é fácil, muda o programa. E quando eu estou falando em relacionamento pessoal? E quando eu estou falando em relacionamento em grupo? Quando eu estou falando em ser um administrador, um gestor? Inteligência emocional. Hoje, eu não me considero mais um débil emocional. Eu acho que aprendi muito e evolui nesse processo. Hoje, eu vejo muita coisa e eu acho que as pessoas têm que aprender e aproveitar tudo que está disponível para crescerem nesse aspecto. Não que eu estou desprezando toda a parte lógica, do QI, do aprendizado que pode vir por aí. Também muito importante. Mas aí, em função das minhas outras práticas alternativas, que eu vou estar falando mais numa live sobre energia e como vejo a energia e como vejo a energia relacionada com o processo de tomada de decisão, eu comecei a perceber que tinha um aspecto que a gente tomava decisões num certo aspecto não racional e não emocional. E aí eu comecei a avaliar melhor, entender melhor. E é fácil de perceber um aspecto que a gente chama de instinto. É aquilo que é a parte mais básica relacionada à sobrevivência do ser humano como um animal. Seu corpo como um animal, um mamífero que está no mundo com agressões e dificuldades. Então ele se preocupa com a sua sobrevivência, seja no aspecto alimentação, seja no aspecto de se defender das condições, das intempéries da vida, seja no sentido da perpetuidade, no sentido de ter um filho e garantir a perpetuidade da espécie, filho ou filha, lógico, seja no aspecto de ameaça de um predador, atacar ou defender-se, ou fugir,
Fugir faz parte da estratégia. Veja o que os animais fazem. Às vezes até é melhor. Legal. Então eu consigo perceber que algumas decisões elas tinham uma tomada de decisão instintiva. Ah, mas o tomador de decisão ou ele é instintivo, ou ele é racional, ou ele é emocional? Não. Ele é a combinação dos três, assim como o corpo é a combinação de esqueleto, de sistema circulatório, de músculos e todo o resto. Ah, mas em algum instante um desses aspectos é mais relevante do que o outro. Sim, então tem horas que eu vou ser lógico, racional. Tem horas que eu vou ser emocional e vou usar inteligência emocional. Tem horas que eu vou ser instintivo. Mas isso não respondia tudo. Para quem fez o trabalho de mente versus cérebro e olhava as grandes mentes do mundo, você falava assim, muita coisa. Quando você vai pegar a psicologia e você fala assim, isso aqui é o consciente e tem o inconsciente. E o inconsciente, para mim, é tudo aquilo que não é consciente, portanto, é um universo inteiro de coisas. Você fala, tem muito mais coisa que eu deveria e poderia considerar do que simplesmente aquilo que eu já sei e já estou considerando. E aí eu comecei a ir nessa visão, onde eu acabei adotando algumas nomenclaturas por eu achar mais adequadas para poder me expressar. Então, a gente estava começando a falar sobre o eu superior. Tem um eu instintivo, animal, mas tem um eu superior. Sem explicar direito o que é esse eu superior. E não é o momento para falar sobre isso. Mas imagine, algo que eu estou separando como um nível a mais de abstração da minha lógica de informática de um eu superior, que processa informações e toma decisões. E aí, dentro das monte de definições e formas de apresentar essa questão, eu escolhi o termo intuição. O que é a intuição? É mais um termo que 10 pessoas falando sobre isso vão emitir 11 opiniões diferentes. Não é tão simples. Nós estamos falando de um nível de abstração, e aí pega a visão da informática, né? Estou falando do nível de abstração que está acima dos instintos, está acima dos sentimentos, está acima da racionalidade, está no nível de abstração mais alto. Mas para quem fez tudo isso que eu fiz em informática, eu consigo abstrair isso aqui, onde nesse nível de abstração, a comunicação, ela não consegue ser interpretada pela lógica racional, nem pelas emoções, e muito menos pelo instinto. Então aqui pode acontecer um conjunto de coisas numa dimensão muito mais ampla. Mas uma coisa é explicar como é, outra coisa é usar aquilo que é. E aí eu comecei a pensar. Já estava num outro patamar da minha vida, já tinha deixado de trabalhar como empregado, passei por todos os planos econômicos, vivi um monte de realidades complicadas, tive que demitir centenas, talvez milhares de pessoas, por causa das crises, por causa das empresas, por causa das falências, por causa de tudo. E num certo instante eu decidi empresariar. E aí você tem o seu negócio. Legal. No seu negócio, você sendo o dono, o fundador, o visionário, a pessoa que iniciou, você tem um conjunto de decisões que são só suas. Só você pode decidir. E aí você começa a ter que ter um alargamento da sua visão em todos os sentidos. Eu tenho que entender mais de economia para cuidar de um negócio. Outra coisa é ser um funcionário, se você tem o seu salário todo dia, outra coisa é cuidar do seu negócio. Eu tenho que entender mais de mercado financeiro. Eu tenho que entender mais de contabilidade, de leis, de tributação, de não sei o quê. Eu tenho que entender mais de não sei o quê. Mas eu tenho que entender mais de gente, dos seus funcionários, das pessoas que estão trabalhando com você.
Mas você tem que entender mais e muito da tecnologia, porque no fundo você está atuando com tecnologia. Mas agora eu não estou falando em construir tecnologia, estou falando em aplicar tecnologia. Como essa tecnologia é utilizada pelos seus clientes. Seu cliente em algum instante é uma pessoa, em outros instantes é uma corporação, é uma organização muito grande. Mas quando eu estou interagindo com um indivíduo ou com um grupo empresarial, eu tenho que saber me relacionar. Desafio monstruoso em vários aspectos. Quando eu vou lá e tenho que fazer análises complexas para tomada de decisão em relação aos rumos do nosso negócio, as pessoas não querem só ouvir a sua decisão. Elas querem entender o porquê da sua decisão, principalmente no mundo de um monte de gente com QI elevado, com nível de programação elevado, com alguns com quociente de inteligência altíssimo e quociente de emocional muito baixo, e assim por diante. E aí você tem um grupo, uma equipe muito atraente. E que após um conjunto de trabalhos, a gente saiu de uma visão, eu brinco muito, a gente primeiro constrói um bando, que é agrupamento de pessoas, depois a gente estrutura como equipe, definição de papéis e responsabilidades, cada um vai entendendo o que tem que fazer e vai aprendendo e se aprimorando, e aí você pode chegar num patamar de equipes de alta performance. E aí, quando você vive equipes de alta performance, é aquele time que quando você chuta a bola para cá, o cara já entendeu, já está indo pelo outro lado, e antes da bola chegar, ele já se posiciona e pega, e a gente vê isso em alguns exemplos de futebol fantástico. Quem vive um grupo de alta performance, o resto da vida vai procurar viver um grupo de alta performance. Legal. Agora, gerenciar um grupo de alta performance, ser o dono de uma empresa onde tem grupo de alta performance, é um desafio muito interessante. E aí eu aprendi uma coisa muito importante. Eu, apesar de toda a minha lógica, apesar de todo o meu desenvolvimento emocional, apesar da visão de controlar os seus instintos e prática sobre domínio da mente sobre o corpo, eu vi que eu era diferente. Porque às vezes a minha lógica levava à decisão A. Mas tinha alternativa B, alternativa C, e de repente eu tomava a alternativa D. Porque aquilo vinha de dentro de mim como é esse caminho que eu acredito. Para um monte de gente lógica, que todo mundo consegue pensar junto para você, vamos fazer A, e você escolher D, é uma decisão complicada, porque alguns vão te olhar e falar assim, tá tomando a decisão errada. O outro vai falar, nossa, eu não consigo entender por que ele tomou essa decisão. E, naturalmente, vamos perguntar, e o que eu fazia nessa hora? Depois de ter decidido D, eu construía na minha cabeça uma lógica de raciocínio que explicava por que eu escolhi D. Peraí, isso é uma loucura. Não, era o que eu fazia. E muita gente faz isso. Eu construí uma forma de falar, de expressar porque foi D. Ou seja, eu construí um discurso, uma narrativa para dizer por que D. Mas não foi assim que eu tomei a decisão, porque a lógica que eu usei levava para a decisão A. Mas espera aí, isso aí é complicado. Pois é. Mas aí a gente percebe, por tentativa e erro, e quando você percebe que você está acertando mais do que errando, você fala, epa, vamos mais fundo nesse caminho. Vamos mais fundo no entendimento de como isso funciona. Porque se eu consigo acertar mais as minhas decisões e levar para uma prosperidade, para uma situação de bem-estar, para uma situação mais adequada em relação à minha tomada de decisão, eu estou no caminho certo. Mesmo que eu não entenda exatamente como eu fiz isso, mas eu fiz isso. Aí eu fico vendo
pessoas que se destacam em vários setores da vida. Que quando eu olho hoje, eu falo, esse cara é um tomador de decisão intuitivo. O que quer dizer isso? Que o cara é só intuição? Não. Que o cara é só lógica? Não. Que o cara é só sentimento? Não. Que o cara é só instinto? Não. Ele é o conjunto de tudo isso, onde em alguns instantes a intuição é que dá a palavra final, ele toma aquela decisão, apesar da lógica toda que ele construiu, apesar de todas as emoções que ele está vivendo ou controlando, apesar de todos os instintos dele, e ele toma uma decisão. E aí ele acerta muito mais que os outros. Interessante. Aí eu fui explorar isso um pouco mais em alguns aspectos. Numa certa época eu comecei a ler um pouco mais sobre tomada de decisões de alguns grandes líderes militares nas diversas guerras e diversos momentos da humanidade. E por que alguns se diferenciaram muito mais que os outros. Tem até um livro que coloca uma visão onde houve um investimento maciço de um país no sentido de automatizar os seus sistemas de defesa e ataque e criar centros de controle sofisticados onde os computadores faziam análise de milhões de fatos e comparavam tudo isso para a tomada de decisão numa guerra simulada. E para testar, do outro lado, a gente pôs um grupo de pessoas onde o líder era um militar renomado, diferenciado, para que ele, nessa simulação, pudesse competir, ser humano versus computador. Essa pesquisa esse estudo trouxe uma constatação complicada. O ser humano ganhou de tudo aquilo que se pensou em termos de automação. De forma, assim, de lavada. Por quê? Porque quando você está no fronte de batalha, você tem uma equipe com você, bala para tudo quanto é lado, o risco o tempo todo. Você tem, às vezes, milésimos de segundo para decidir. Ou, às vezes, você tem um tempo bastante grande para decidir. Onde você está levando em conta a vida das pessoas, não só a sua. Onde você tem uma meta a alcançar, um objetivo estratégico. Onde você pode analisar milhões de variáveis e onde você pode ter intuição. E aí, quando você vê, o cara que ganhou é um cara altamente intuitivo e as pessoas não conseguiam entender exatamente do porquê ele tomou essa decisão. Só que ele ganhou a simulação. Por quê? Porque o homem tem a capacidade muito maior do que as máquinas naquela época. E não são testes tão antigos. Inclusive, aí é um ponto onde eu questiono as discussões sobre a inteligência artificial. Por quê? Porque se eu enxergo um eu superior, eu não sei dimensionar exatamente. Eu enxergo um inconsciente, que é muito maior do que a gente pode imaginar. Então ainda tem muito mais coisa do lado de lá que a gente ainda não sabe. De repente um robô vai ser intuitivo? Talvez. Mas o ser humano pode ser. Legal. Então eu estou usando essa quarta camada para dizer que você é um tomador de decisão que usa a sua intuição. Ela pode ser a mais relevante, então eu uso o termo de você ser um tomador de decisões intuitivo, porque você, em última instância, usa a intuição para a tomada de decisão. Mas eu também posso falar que todo ser humano tem intuição, é intuitivo, numa maior dose ou menor dose. Sendo consciente disso ou não. E aí começa. As mulheres são mais intuitivas que os homens. Os homens também são intuitivos. A mulher tem uma vantagem em relação aos homens no processo intuitivo. É verdade. Mas os homens também têm processos intuitivos. Os homens intuitivos assumem riscos e posições mais ousadas
por N outros fatores que as mulheres intuitivas não assumem. Então, a combinação ela é extremamente interessante. Só que ela é a ponta do iceberg. Nós estamos falando do início de um monte de coisa. E aí eu estou falando, tá bom, você quer tomar melhores decisões? Aprenda um pouco mais sobre intuição, aprenda um pouco mais desse eu superior, aprenda um pouco mais sobre esses processos, porque esses processos intuitivos podem ser a sua diferença entre ganhar ou perder, entre viver e sobreviver ou morrer. E ontem, curiosamente, pensando em tudo isso, eu recebi um boletim financeiro. De novo. Papapi, papapá, tá cheio, tá? Tem gente vendendo dezenas de aconselhamentos financeiros, bolsa de valores, e agora nos últimos dias, depois que a bolsa capotou tanto, muita gente perdeu dinheiro, os fundos de investimento entraram pesadamente, e as várias corretoras, operadoras, estão fazendo uma propaganda monstruosa de venha investir no fundo tal, no fundo Y, e a indústria de fundos está fazendo assim um marketing monstruoso e perverso, porque eles estão mais interessados no resultado dos seus fundos, que ganham em função da administração e da performance, mesmo que não tenha performance, tem uma taxa de administração. Eu, no passado, tinha um dinheirinho sobrando aplicando em banco, e depois de muito tempo eu descobri que o fundo que o banco me propôs, eu ganhava infinitamente menos do que o banco ganhava com a taxa de administração sobre o mesmo fundo, sobre o mesmo dinheiro. Ou seja, o dinheiro que eu conquistei trabalhando gerava muito mais resultados para o banco que administrava esse dinheiro do que eu, que era um investidor. Isso já é comum, isso já é conhecido, isso já trouxe muitas mudanças. Só que isso não parou por aí. Porque os administradores de fundo, todos eles estão cobrando taxa de administração, mas muitos desses fundos geraram um resultado catastrófico em função da pandemia, em função do momento, em função da crise, em função do cisne negro, em função do Black Swan e não sei o quê. E aí a análise de alguém que eu confio, de alguém que eu sigo, de alguém que para mim é uma referência, até pela forma de pensar e pelos resultados efetivos que ele tem. Não é que ele busca que tenha o melhor discurso. Não, ao contrário. Às vezes ele nem tem discurso, ou às vezes um discurso meio agressivo. Mas isso não interessa. Eu não estou preocupado com a forma como ele se comunica. Estou preocupado com o conteúdo do que ele me comunica. E aí ele explicita dois aspectos do momento, que é quentíssimo se a gente considerar hoje o que está acontecendo no mercado financeiro. Fala, tome cuidado com os vieses cognitivos. O que é isso? É a forma como a gente percebe e interpreta o mundo pela racionalidade. Eu falo disso em alguns aspectos. Eu vou falar bastante sobre vieses cognitivos, tipos de vieses, não sei o quê. Tome cuidado com as suas emoções. Você está entrando no jogo com medo, com ousadia demais, tranquilo, sereno, avaliando a situação ou reagindo a provocações. Legal. Colocou dois aspectos que são extremamente importantes no processo de tomar decisão. Emoção, raciocínio. Mas quando ele pôs esses dois aspectos, ele disse alertas, para que você perceba que você pode estar entrando numa armadilha de como você está percebendo a realidade, como você está interpretando essa realidade, e aí você está decidindo em cima de um mapa errado. Eu tenho um mapa da cidade onde eu moro errado, e eu vejo que tem uma rua para mim sair pela esquerda, que é a solução dos meus problemas, e de repente o mapa está errado, e se eu virar na esquerda tem um abismo que eu vou morrer lá, eu prefiro não ter o mapa, porque assim eu vou usar outros mecanismos para tomar decisão que não seja um mapa errado. Legal. Então,
Não tem um mapa errado que tem viés cognitivo. Não tem um mapa errado porque você tem um conjunto de emoções que não convém para a decisão que você vai tomar. Mas qual é a solução? Um lado é seguir o aconselhamento de que um tomador de decisão experiente, com um resultado excepcional, está te dizendo: tá bom, eu posso seguir os passos dele, mas seguir e não compreender é sempre uma questão difícil. Ah, não, eu vou seguir do jeito que eu acho que é. Quando a gente não é tão competente como quem nos orienta, a gente vai fazer muita besteira. E numa guerra, a besteira pode ser a morte. Uma guerra econômica, fiscal, numa guerra contra um inimigo microscópico que está causando uma pandemia, pode ser mortal. Não quero ser dramático, quero ser realista. Porque tudo que vocês fizerem para ter melhores decisões vão me deixar muito melhor. Eu estou compartilhando tudo isso para trazer para vocês um diferencial competitivo. E aí eu falo, esse boletim foi escrito por um tomador de decisões intuitivo. E eu já falei para ele, ser um tomador de decisões intuitivo. O que significa isso? Eu diria nesse instante um aprendizado. Em outros instantes nós vamos falar muito mais sobre isso, como fazer você tomar melhores decisões. Eu agradeço o tempo compartilhado, eu agradeço por toda a atenção, eu espero de coração que vocês compreendam a minha mensagem e possam utilizá-la. Estou compartilhando isso num momento de vida onde, para mim, isso é menos importante para aplicar na minha vida do que eu enxergar o que eu posso ajudar vocês a fazerem de melhor. Eu tenho um grupo de alunos que já compartilha essa jornada e que eu vejo o diferencial que eles têm ao longo dos anos com o aprendizado que eles tiveram. Eu gostaria que todos também pudessem ter essa chance, pudessem percebê-la, compreendê-la e utilizá-la. Muito grato e tenham um excelente futuro.